Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se para sua terra. Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram convosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa força. É uma alegria imensa estarmos começando mais um Sara e Tobias. Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Quem estava aqui o ano passado, levanta a mão. Então, a maioria é a primeira vez que está aqui no Sara e Tobias. Seja muito bem-vindo. Um acampamento para homens e mulheres. Acolhemos todos vocês. Aproveitem os momentos que vocês estarão juntos, porque em breve, homens de um canto, mulheres no outro. Vê se tem um homem aí do seu lado e fala: daqui a pouco a gente se separa. Diga para o homem que está do seu lado, se você tiver um homem do seu lado, daqui a pouco o papo de homem de um lado, o papo de mulher para o outro lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu pergunto a vocês, alguém aqui tem dúvida do poder de Deus, que o poder de Deus que Ele pode realizar na sua vida? Você tem dúvida disso? Deus é poderoso, sim ou não? Para Deus existe alguma coisa que é impossível? Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, sim ou não? E eu tenho certeza que é isso que você veio buscar aqui, o poder de Deus. Quero dizer que você está num lugar sagrado, você está numa santa missa, daqui a pouco Jesus será consagrado neste altar, você vai se encontrar com o Santíssimo Sacramento, você vai se deparar com pregações santas da Palavra de Deus, e portanto nestes 3 dias, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida, nesses 3 dias, amém? Olha para quem está do seu lado e diga: nesses 3 dias, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Deus é todo poderoso, sim ou não? Existe alguém mais poderoso do que Deus, sim ou não? Existe algo que pode restringir o poder de Deus? Existe.
Deus é todo poderoso, mas tem algo que pode restringir o poder de Deus. E é sobre isso que eu quero pregar para vocês hoje. Como assim? O Todo-Poderoso pode ser restringido. É o que nós lemos no Evangelho de hoje. E Jesus não fez ali muitos milagres porque não tinham fé. Ora, Deus tem poder para fazer milagres, sim ou não? Deus tem poder para fazer milagres na sua vida, sim ou não? Só que tem uma condição. Deus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Então pode ter pessoas aqui que virão e sairão para casa transformados, renovados, receberão milagres porque tiveram fé. O que é a fé? A abertura do coração para a palavra de Deus. Segundo o catecismo da Igreja Católica, fé é adesão. Adesão à pessoa de Jesus, adesão à palavra de Jesus. Então, se você adere a Jesus, se você adere à pessoa de Jesus, logo os milagres desabrocham na sua vida. Agora, uma pessoa que se fecha à pessoa de Jesus, uma pessoa que se fecha à palavra de Jesus, logo muita coisa não vai acontecer na sua vida. Portanto, eu não posso te prometer milagres. Aqui você vai receber milagre, aleluia, e ainda é só pagar não sei quanto. Não, não posso. Os milagres, Deus quer fazer. Diga comigo, milagres, Deus quer fazer. Milagres, Deus pode fazer. Agora, quem pode barrar milagres? Diga comigo, quem pode barrar milagres? É a minha falta de fé. Está dando para entender, sim ou não? São Pedro Crisólogo, ele diz assim: porque Jesus está pregando na sinagoga. E como é que o povo está acolhendo Jesus? Vou reler para vocês entenderem. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus estava na sinagoga. Então Jesus estava na sua terra, aonde ele cresceu, lá na sinagoga, de modo que ficavam admirados. Mas cuidado, que admiração é essa? E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Como é que ele pode fazer milagres? Ele não é o filho do carpinteiro. Veja, já começaram a rebaixar Jesus. Não é o filhinho do carpinteiro? Não é o filho de José? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados com ele. Repete comigo: e ficaram escandalizados com ele. Jesus, porém, disse para eles: eu estou pregando aqui, o povo me aceita e faço um monte de milagres. Milagres à torta e à direita, para tudo que é lado. Mas um profeta não é estimado em sua própria família, em sua própria pátria. Isso às vezes acontece com você. Às vezes a sua fé é reconhecida na sua paróquia, a sua fé é reconhecida por muitos amigos seus, mas não é reconhecido dentro da sua própria casa, a fé que você tem.
E Jesus não pôde fazer ali milagres, muitos milagres, porque não tinham fé. Então, o poder de Deus pode ser restringido pela sua falta de fé. Já diga comigo: eu não posso restringir o poder de Deus na minha vida. Jesus, eu não vim à Canção Nova para brincar. Eu vim à Canção Nova para abrir o meu coração para o Senhor. Abrir não, escancarar. Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Aleluia. E Deus vai fazer. Amém? Agora sim, São Pedro Crisólogo diz assim, ele que é do ano 380, bem pertinho de Jesus Cristo. Então você imagina assim, depois de 380 anos nasce esse homem que eu vou falar para vocês. As sinagogas não podiam ser dele. Uma multidão maliciosa e descrente se reuniu lá. Um povo cheio de ódio, em vez de amor, se encontrava. Aquele povo, na verdade, era malicioso, desrespeitoso e cheio de ódio. Reuniu-se ali um grupo de pessoas mal dispostas. Não adianta você estar aqui se você está mal disposto. Talvez tenha um homem aqui, eu estou aqui só porque a mulher obrigou a vir. Tive que dirigir. Não sei o que vou fazer aqui esses 3 dias. Deus vai pegar você, Deus vai pegar você. Pessoas mal dispostas e mal educadas. Ele começou a ensinar na sinagoga deles, de modo que ficaram admirados. Mas admiraram-se por indignação e não por graça. Então a gente tem que levar em consideração que o Evangelho diz assim, eles estavam admirados, mas admirados não era uma admiração boa, admirados de indignação. Maravilhavam-se, mas de inveja e não por louvor. Indignaram-se. E por que se indignaram? Porque o orgulho, sentado no chão, era incapaz de perceber a humildade de Jesus Cristo em pé, que estava ensinando plenamente. Aqueles homens eram cheios de orgulho, corações fechados, e não conseguiam perceber quem estava com eles. Essa palavra comprova 1 João, capítulo 1, versículo 11. Essa palavra comprova João, capítulo 1, versículo 11. Hoje eu vou pedir menos para você abrir a Bíblia, que eu tenho menos tempo. A Bíblia diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Repete comigo, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 15, versículo de 24 a 25. Mas agora eles viram e odiaram tanto a mim como a meu Pai. Odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Isso para que se cumpra a palavra da Escritura na lei. Odiaram-me sem motivo. A pior coisa é quando você recebe ódio sem motivo. Qual era o motivo que eles estavam odiando Cristo? Tinha motivo?
Matou alguém? Roubou alguém? Fez mal para alguém? Odiaram-me sem motivo. Mateus capítulo 11, versículo 25. Por que eles estão com o coração fechado? Porque tem um detalhe muito importante: só vai compreender a palavra de Deus quem entender essa passagem. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Se você não for pequeno e se você não for humilde, você não vai compreender a palavra. Só entende a palavra corações humildes, corações simples, corações orgulhosos. Não compreendem esse livro. Eu ouso dizer, este livro foi escrito de uma forma que só os humildes compreendem. Só. Corações orgulhosos não entenderão nada do que está escrito aqui. Está dando para entender, sim ou não? Olha para quem está do seu lado, então diga para ele: baixa esse teu orgulho. Seja humilde, para que essa palavra penetre o nosso coração. Por que Jesus não fez ali muitos milagres? Por causa do quê? Por causa da falta de fé deles, por causa da incredulidade deles. Orígenes, que nasceu no ano 185 depois de Cristo. Olha, Orígenes está bem pertinho de Jesus. E ele diz assim: a obra completa que resulta em cura não se manifesta sem que aqueles que são curados exerçam a fé. A fé, seja de que qualidade for, não produz cura sem o poder divino. Então, duas coisas: sem o poder divino não há cura, mas sem a abertura do coração também não vai ter milagre. Não adianta a sua fé sem o poder de Deus, e não adianta o poder de Deus com o coração fechado. Marcos, capítulo 6, versículo de 5 a 6 diz: ele não pôde fazer ali milagre algum, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então olha Marcos agora, Jesus, ele pôde fazer ali, não pôde fazer ali milagre algum, a não ser algumas curas. E Jesus impunha as mãos sobre as pessoas. E por quê? Olha a palavra que diz: admirou-se. Jesus admirou-se da incredulidade deles. Está aí na sua palavra. Jesus se admirar com a sua incredulidade. É forte ou não é isso? Tem gente que a gente se admira de tão coração fechado que essa pessoa tem. Tem filho seu que você está admirado pela incredulidade dele. Tem marido seu que você está admirado com a incredulidade dele. Tem neto seu que você está admirado como ele está tão perdido. Não é uma boa admiração. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós estamos falando que sem fé vai ser difícil ter milagre. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Repete com o Frei: sem fé é impossível agradar a Deus.
Deu para entender, sim ou não? Você não tem como escapar. O nosso caminho é caminho de fé. Bata no teu peito e diga: sem fé, eu não posso agradar a Deus. Sem fé você agrada o capeta. Sem fé você agrada o mundo. Com fé você agrada a Deus. Mateus capítulo 17, versículo de 19 a 20. Mateus 17, de 19 a 20. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios, Jesus? Então os apóstolos tentaram expulsar demônios, mas não conseguiram. Então vocês imaginam a cena: demônio para tudo que é lado, Jesus expulsava demônio, e agora os apóstolos, Jesus deu autoridade para os apóstolos expulsarem demônios, e eles foram lá tentar expulsar os demônios, mas não conseguiram. Jesus respondeu para eles: sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da vossa pouca fé. Ai, 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 ai. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta é contra homens ou contra demônios? Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta é contra homens ou contra demônios? Por isso que em Efésios capítulo 6, de 10 em diante, vai dizer que uma das armas contra o demônio é o escudo da fé. Se você não tiver o escudo da fé, você não vence demônio. Por que você está perdendo tantas batalhas na sua casa? Talvez você está com pouca fé. Por que você está perdendo tantas batalhas para o demônio no seu casamento? Porque está lhe faltando o escudo da fé. Quem está dando a resposta não é Frei Gilson, quem está dando a resposta é Jesus. Nós tentamos expulsar demônios, por que nós não conseguimos? Resposta de Jesus, categórica: falta de fé. Se você tiver fé, demônio nenhum tem poder sobre você, demônio nenhum tem poder sobre a sua família, demônio nenhum tem poder sobre o seu filho. Resposta: quer vencer demônio? Fé. Tá bom, Frei, mas me explique então melhor o que é fé. Eu já expliquei. Fé é adesão. Adesão à pessoa de Jesus e à palavra de Jesus. Mas eu vou te dar uma palavra, sem abri-la, em Mateus capítulo 7, vai dizer que a gente pode construir uma casa sobre a rocha ou sobre a areia, correto? Lembra dessa passagem? Se você construir a casa sobre areia, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, e a casa vai fazer o que com ela? Vai cair. Se você construir sua casa sobre a rocha, essa casa vai vir o vento, vai vir a tempestade, e essa casa vai cair, sim ou não? O que é fé? Fé é quando você coloca a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir demônio, pode vir tentação, pode vir provação, pode vir 1000 capeta para cima de você, mas como a sua casa está sobre a rocha, que 2 Coríntios, a carta aos Coríntios vai dizer, aquela rocha é Cristo, a rocha é Cristo, a pedra angular da igreja é Cristo, a rocha é Cristo. Então se sua vida está sobre Cristo, pode vir demônio, pode vir tempestade, pode vir tentação, a sua casa não vai cair, porque você tem fé. Deu para entender? Jesus está dando segredo para nós. Agora, como é que eu vou ter fé se eu não rezo? Você reza? Não.
Você acha que viver de trabalho te traz fé? Bonito trabalhar, bonito estudar, bonito cuidar da casa, bonito cuidar da empresa. Só que eu quero que você entenda que o que traz fé é oração, contato com Deus, contato com a palavra, jejum, oração, Santa Missa, adoração ao Santíssimo, rosário, palavra de Deus, ouvir pregação, porque diz a Bíblia em Romanos, a fé vem pela pregação da palavra. Agora, nesse exato momento que eu prego, o seu coração está se enchendo de fé. Agora, como é que seu coração se enche de fé se você só assiste série? Então tem gente que quer o coração cheio de fé só ouvindo série, assistindo série. Tem gente que quer se encher de fé e só escuta podcast o tempo todo. Desse jeito, a fé não cresce no seu coração. Diga comigo, a fé. E eu quero que você prove aí na sua escritura, abre aí a sua Bíblia em Romanos, para você não achar que é mentira minha. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Acharam? Leia comigo. O que está escrito aí? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de... Então diga assim comigo, a fé vem da pregação. Mas cuidado, não é qualquer pregação, porque tem pregação muito coach hoje em dia. Pregação coach não aumenta a fé, aumenta a sua ganância por dinheiro, aumenta a sua ganância por egoísmo, por status. Pregação da palavra de Deus, tem que ser pregação da palavra. Se for pregação da palavra, teu coração enche de fé, e com fé milagres acontecem na sua vida, e com fé milagres acontecem e demônios têm que se afastar da sua vida, porque onde tem fé não pode ter demônio. São João Crisóstomo nasceu no ano 349, bem pertinho de Jesus. Lucas diz, e não fez ali muitos milagres por que Jesus não os realizou? Porque ele não se preocupava com o espetáculo dos milagres, mas com a sua utilidade. Olha que bonito. Jesus não fazia milagre para fazer espetáculo. Mesmo sem fé, eu vou fazer milagre para eu ganhar seguidores. Jesus não estava preocupado com seguidores. Jesus não estava preocupado em aumentar a conta do Instagram. Jesus estava preocupado em conversão de coração. Então, se não havia fé, se não havia abertura, ele não estava preocupado com o espetáculo. O que Jesus estava preocupado? Com a utilidade do milagre. Está dando para entender? Parou de fazê-los de um lado, para não os condenar mais ainda. E olha que bonito São João Crisóstomo está fazendo. Por que Jesus não fez milagres? Para que vocês não se condenem mais ainda. Porque quanto mais milagre eu fazer, e mais milagres vocês não acreditarem, a situação fica mais feia ainda para vocês. E considerai o poder das palavras de Jesus.
possuídos que estavam judeus pela inveja, a inveja é terrível, mesmo assim o admiravam. E quanto às suas obras, não o criticam pelo que fez, mas inventam motivos sem fundamentos. Isso que invejoso faz. Invejoso não precisa ter motivo, ele inventa motivo. Você conhece invejoso? Ele inventa motivo. Dizendo, o que eles disseram? É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. É por Beelzebu que Jesus expulsa demônios. Meus queridos, vocês acham essa uma palavra... Vocês não acham que essa palavra é muito forte para Jesus? Você está expulsando o demônio por Beelzebu? Do mesmo modo aqui também não criticam o seu ensino, mas recorrem apenas à humilde condição de seus antepassados. Vejam, qual é a crítica deles? Veja que não tem crítica do ensinamento. A crítica é, não é o pai de José, não é o filho de José? Ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então o que a gente está percebendo aqui? Diga comigo, pura inveja. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado com os invejosos. E diga para quem está do seu lado, cuidado porque você pode ser um deles. Ah, fulana na paróquia não lê direito a leitura. Pode ser já uma invejinha da sua parte. São Pedro Crisólogo nasceu no ano 380. Cristo de fato veio à sua própria pátria, pois estava escrito: ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Com efeito, quando ele diz, um profeta não é estimado senão em sua própria pátria, conforme está em Mateus 13, 57, ele está ensinando que é doloroso ter influência entre os seus, e ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da fé, da falta de fé deles. O poder não tem efeito onde a incredulidade não o merece. Diga comigo, o poder de Deus não tem efeito onde a incredulidade não o merece. Em outras palavras, não vai valorizar. O que adianta Deus fazer um milagre na sua vida se você não vai valorizar? Vai piorar a sua situação. Cuidado. Às vezes o ser humano questiona tanto, por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo? O problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. Eu sempre gosto de dizer, Deus sabe de tudo e a gente sabe de nada. Diga comigo, Deus sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Em relação a Deus, a melhor coisa é você ficar quietinho, meu filho. Porque Ele é todo poderoso, conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o que faz e você não sabe nada. Você não sabe nem o que tem dentro do seu corpo. Você não sabe nem como é que teu coração está batendo. Você não tem poder de transformar o teu cabelo de branco para preto, a não ser que você vá lá no salão de cabeleireiro pintar esses cabelos. Você não tem poder nem sobre a sua vida. Você não sabe, se alguém aqui tem poder de dizer, vou viver tantos anos? Você não tem poder de nada. O que você está se achando? Você não é nada. Lembra-te que és pó, e ao pó você vai retornar.
João capítulo 12, versículo 37. Apesar de ter feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Apesar dos milagres, não acreditavam nele. O povo de cabeça dura. Está falando de mim e de você, tá bom? São Gregório Nazianzeno nasceu no ano 329, bem pertinho de Jesus. Ele diz assim: um significado de não pôde é simplesmente o limite da vontade humana. Por que Jesus não pôde fazer milagres ali? A culpa não é de Deus, a culpa é da vontade humana. Se Deus pudesse fazer o que Ele quer neste mundo, esse mundo seria diferente. O problema é que o homem não deixa. Se Deus pudesse parar a guerra, você acha que Ele pararia guerras? Sim ou não? O problema é que os homens não querem parar as guerras. A culpa é de Deus? Deus queria que o seu casamento tivesse paz. Agora a pergunta é se vocês querem parar de brigar um com o outro. Deus queria que esse homem deixasse o adultério, ou essa mulher deixasse o adultério. A pergunta é se ele quer deixar de ser safado. O problema não está em Deus, o problema está em nós. São Gregório Nazianzeno continua: tome-se por exemplo o fato de Cristo não pôde realizar nenhum sinal em Nazaré por causa da descrença deles. Algo essencial para a cura é requerido de ambos os lados, a fé por parte dos pacientes e o poder por parte do curador. Então, duas coisas para o milagre acontecer: para quem vai receber o milagre, fé; para quem vai curar, poder. Jesus tem poder, só precisa da nossa fé. É por isso que os apóstolos diziam: aumenta a nossa fé, Senhor. Diga comigo: aumenta a minha fé, Jesus. Assim, um lado sem o seu correspondente não pôde, por assim dizer, realizá-los. Com isso, pode ser visto no cuidado médico. A metáfora de impossibilidade aqui deve significar recusa livre pela vontade. Então, por que Deus não pode fazer milagres? Porque Ele não é poderoso? Não, é porque o ser humano não abriu o coração. E se o ser humano não abre o coração, Deus não vai invadir o coração de ninguém. Deus vai respeitar a sua liberdade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta Apocalipse está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. É assim ou não é? Veja, não está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém não me escuta, eu vou ficar impaciente, vou arrombar essa porta e vou entrar do mesmo jeito. Está escrito isso? Não. Deus vai bater sua porta todo dia, e só quando você abrir, Ele vai entrar. E se você abrir, milagres acontecerão na sua casa e milagres acontecerão na sua vida, porque onde Jesus entra, milagres acontecem. Vamos dar um exemplo? Jesus estava passeando, andando, uma multidão igual aqui na Canção Nova. Tinha um baixinho que não conseguia ver Jesus de jeito nenhum, de tão baixinho que ele era. Ele era até rico demais.
mas a riqueza dele não ajudou ele a ter um lugar privilegiado, não. Não era igual aqui na Canção Nova, que tinha som, tinha estrutura, tinha palco, não. Jesus estava andando na rua, a multidão, o que o baixinho fez? Teve a ideia, subiu na árvore. Zaqueu, rico, mas rico porque era ladrão. Tem muito rico hoje, mas porque é ladrão. Aí o que Jesus fez com ele? Apocalipse 3:20. Bateu na porta de Zaqueu e disse assim para ele: hoje eu quero ficar na sua casa. Zaqueu tinha duas respostas para dar. Quais eram as duas respostas? Na minha casa tu não entra não. Está bagunçado, não estou preparado. Ou então, não me interessa a sua presença. Podia ter falado isso ou não? O que Zaqueu fala? Diz a Bíblia, Zaqueu desceu depressa e foi levar Jesus para a casa dele. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Jesus bateu na casa de Zaqueu, Zaqueu abriu a porta da casa, deve ter falado para a família dele, olha quem está aqui, Jesus está aqui na nossa casa. Gente, vocês não sabem, tinha uma multidão lá e agora o homem só está aqui para nós. Eu acredito, o evangelho não fala, mas eu acredito que teve uma linda confissão. Zaqueu abriu o coração para Jesus aquele dia e chegou a dizer para Jesus: Jesus, sabe de uma coisa? Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí qual foi a palavra de Jesus para Zaqueu? O milagre. Quando você deixa Jesus entrar na sua casa, o milagre acontece. Jesus olha para Zaqueu e fala a palavra que eu anseio escutar de Jesus para mim e você deveria desejar escutar para você. Zaqueu, sabe o que aconteceu aqui hoje? Hoje, a salvação entrou nessa casa. Hoje, a salvação entrou nessa casa. Isso é milagre, sim ou não? Milagre não é só cura de paralítico, não. O maior milagre é conversão, mudança de vida. E por que houve milagre? Porque teve fé, abertura de coração. São João Cassiano nasceu no ano 360 depois de Cristo. Em alguns casos ele derramava de modo tão abundante a obra poderosa de cura, que o evangelista foi levado a exclamar: ele curou todos os seus doentes. Tem partes do evangelho que aqui a gente está vendo assim, ali Jesus não pôde realizar milagres. Outros evangelhos é o contrário, Jesus curou todos os doentes. Significa que ali tinha uma cidade com muita fé. Então imagina assim, traga aí todos os doentes que você tem na cidade, todos foram curados. Isso está comprovado em Mateus capítulo 12, versículo 15. Mas em outros lugares, a profundidade insondável da bondade de Cristo foi tão obstruída que ele disse, e Jesus não pôde ali fazer milagre algum por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Assim a bondade de Deus é, de fato, restringida temporariamente de acordo com a receptividade de nossa fé. Repete com o Frei. A bondade de Deus, o poder de Deus é restringido temporariamente enquanto o meu coração estiver fechado.
Olha que bonito, temporariamente. Porque quando você abrir, resolve. Vocês lembram do ladrão na cruz? Ele ficou a vida toda sem fé. Ele ficou a vida toda sem abrir o coração. Chegou no último minuto da vida, o que aconteceu com ele? Ele acreditou em Cristo. E ele olhou para Jesus. Gente, que cena. Jesus quase morrendo na cruz, ele também quase morrendo na cruz. Ele começa a se arrepender dos seus pecados. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus dá uma olhadinha para ele e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ah, meu Deus do céu. Temporariamente ele não recebeu o milagre, mas bastou abrir o coração e o milagre chegou. Amém? Na quaresma da igreja passada nós vimos tantos milagres, porque o tempo do fechamento do coração cessou para muitas pessoas, e muitas pessoas receberam milagres na quaresma que nós fizemos da igreja. E eu tenho certeza que quem aqui vai participar dos 40 dias com São Miguel Arcanjo? Levanta a mão. Quem vai participar dos 40 dias com São Miguel Arcanjo? Levanta a mão. Se você abrir o coração, muitos milagres vão acontecer na sua casa por causa da fé. Por causa da fé. Ah, mas até hoje não aconteceu. Calma, temporariamente. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Dá um ré maior aí, por favor, minha querida. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, pela força da oração. Tenha fé, vai. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Solta a voz, vai. Tenha fé, acredite no poder de Deus, no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus o teu marido pode ser mudado. Com Jesus tua mulher pode ser mudada. Com Jesus teus filhos podem ser mudados. Com Jesus a sua doença pode ser mudada. Com Jesus a sua situação financeira que está drástica pode ser mudada. Com Jesus o teu coração pode ser transformado. Tudo pode ser mudado. Tudo. Basta que eu tenha fé. É por isso que Jesus diz a um: seja-vos feito segundo a vossa fé. A prova de que o milagre é resposta de fé. Seja-te feito como a vossa fé, Mateus 9:29. E a outro: vai e como creste te seja feito, Mateus 8:13. E outro: seja feito conforme queres, Mateus 15:28. E a outro: tua fé te salvou, Lucas 7:50. Está dando para entender, sim ou não? Orígenes nasceu no ano 185 depois de Cristo. Como no ímã em relação ao ferro, assim existia tal atração nessa fé
para com o poder divino, segundo o que Jesus disse. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passará. Mateus 7:20. Mateus e Marcos quiseram mostrar o valor que ultrapassa todo o limite daquele poder divino, como um poder que atua mesmo naqueles que não creem, mas não negaram que a graça atue ainda mais poderosamente entre os que têm fé. Deus pode fazer algo na vida de quem não crê? Pode, porque Ele é Deus. Mas naqueles que têm fé, faz mais, porque o coração está mais aberto. Veja, eu também não posso restringir o poder de Deus só aos que têm fé. Deus pode fazer milagres até nas pessoas que não têm fé, sim ou não? Só que quem tem fé, acontece mais, está mais aberto, amém? Marcos não diz de modo categórico que ele não pôde realizar ali nenhum milagre e para por aí, mas acrescenta: exceto que impôs as mãos sobre uns poucos enfermos e os curou. Portanto, o poder que estava nele superou até a descrença deles. Jesus pode superar até a descrença. Há milagres que vão acontecer na sua casa, mesmo pela descrença dos seus. Por isso que a palavra de Deus diz: se creres em Jesus, serás salvo tu e a tua família. Amém. São João Cassiano, ele diz, ele nasceu no ano 360 depois de Cristo: se faltar a fé daqueles que os levam ou dos enfermos, isso pode impedir que aqueles que possuem o dom de curar o exercitem. Deus quer curar, mas precisa da sua fé, precisa da sua abertura de coração. Ambrósio, o grande Santo Ambrósio, mestre de Santo Agostinho, que nasceu em 340 depois de Cristo, aquele que amava a todos, não poderia deixar de amar os seus concidadãos. Você acha que Jesus não amava as pessoas da sua própria pátria? Amava. Mas aqueles que invejaram sua pátria privavam-se do amor, pois o amor não tem inveja, não se ensoberbece. Contudo, sua pátria não carece de bênçãos divinas. Não é um milagre maior que Cristo tenha nascido lá? Você percebe a medida do mal que a inveja traz? Sua pátria se mostra indigna por causa da inveja. A sua pátria se mostra indigna por causa da inveja. Mateus capítulo 27, versículo 18. Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus foi entregue na mão de Pilatos por inveja. Até Pilatos viu isso. Atos capítulo 5, versículo 17. Levantaram-se então o sumo sacerdote e todos os seus partidários, cheios de inveja. Diga comigo: inveja mata. Então, Cirilo de Alexandria, que nasceu no ano 376 depois de Cristo, diz assim: então eles o lançaram para fora da sua cidade. Gente, olha o que está acontecendo. Jesus está pregando na sua própria cidade, e o que eles fazem? Expulsaram Jesus da sua própria cidade. Pronunciando por sua ação sua própria condenação. Jesus estava condenando eles. Jesus não queria fazer milagres lá. O problema não é Jesus, o problema é você.
eu quero estar aqui, eu quero fazer milagres, eu quero ensinar, mas você quer me expulsar. Você fecha o coração. O problema não é meu, o problema é seu. Se você se condenar, o problema não vai ser de Jesus, o problema vai ser de quem fechou o coração para Jesus. Está dando para entender, sim ou não? Jesus pediu para você largar essa cachaça. Se você não quer largar essa cachaça, o problema é de Jesus ou seu? Que está estragando a sua saúde, está estragando o seu casamento, está estragando seus filhos, está estragando tudo. Assim confirmaram que o Salvador dissera: eles próprios foram banidos da cidade do alto por não terem recebido Cristo. Para que não fossem acusados somente de impiedade em palavras, ele permitiu que a falta de respeito deles para com ele avançasse até as ações. Sua violência era irracional e sua inveja era desenfreada. Conduzindo-o ao cimo da colina, procuraram lançá-lo do precipício. Gente, eu já fui lá. Um precipício gigantesco, um precipício com metros e metros. Eles pegaram e se reuniram para jogar Jesus embaixo do precipício. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tem cabimento uma coisa dessa? Cuidado que o invejoso está doido para te jogar do precipício. E cuidado para você não ter inveja, que você vai ter vontade de jogar ele no precipício. O povo da própria cidade. Então, conduzindo ao cimo da colina, procuraram lançá-lo no precipício, mas ele passou no meio deles sem dar atenção, por assim dizer, a tentativa deles. Ele não se recusava a sofrer. Jesus não é que ele se recusava a sofrer, viera justamente para isso, mas aguardava o momento adequado, não era a hora de morrer. Agora, no início de sua pregação, não seria o momento certo para sofrer antes de ter proclamado a palavra da verdade. O que está acontecendo? Eles já querem matar Jesus, já querem jogar Jesus no precipício, e Jesus fala: não, passa no meio deles, ainda não é a hora, eu ainda preciso pregar a verdade para vocês. Vai chegar a hora certa que eu vou, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou entregar a minha vida. Não é a hora, não é a hora. João capítulo 3, versículo 19. Ora, o julgamento é este. Repete comigo: ora, o julgamento é este. Se alguém tem dúvida como vai ser o julgamento, repita de novo: ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema está em Deus ou o problema está em nós? Mateus capítulo 23, versículo de 27 a 38. Mateus 23, de 37 a 38. Jesus reclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como filhos, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Olha que bonito Jesus está falando. Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha reúne os seus filhotes, eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Se você não quer, eu não posso fazer.
Eu pergunto para você: você está rezando pela conversão de alguém, sim ou não? E quantas vezes você já se perguntou: por que que Deus ainda não converteu essa pessoa? Você já se fez essa pergunta? O problema não está em Deus. Se dependesse de Deus, meu filho, teu marido já estaria convertido há muito tempo. Teu filho já estaria convertido há muito tempo. O problema é que vai precisar que ele queira abrir o coração. Aí você fala: agora lascou, Frei. Porque quando é que ele vai querer abrir o coração? Não sei. Quer um conselho? Quer conselho? Eu tenho um conselho para você que Nossa Senhora nos deu nas suas aparições, principalmente em Fátima, um conselho. Ela diz para a gente rezar o rosário todo dia e fazer penitência, porque se a gente fizesse isso, a gente ia converter pecadores. Em outras palavras, o ensinamento de Nossa Senhora é bonito e interessante. Sua penitência e a sua oração, ela pode amolecer o coração de pedra. Tanto rosário em cima daquela pessoa, tanta penitência em cima daquela pessoa, tanta madrugada naquela pessoa, de repente o coração dela vai amolecendo por causa das suas penitências, das suas orações, e vai chegar um dia que ela vai se converter. Diga comigo: eu não tenho poder de converter ninguém, mas Deus me deu um poder, através da oração e através do sacrifício, de amolecer corações duros. Aqui está um frade que tem vivido na prática. Eu tenho visto isto acontecer nos rosários da madrugada. Pessoas que a gente nunca imaginou estão se convertendo a Jesus por causa do sacrifício de alguém, ou por causa do sacrifício dela mesma. O coração amoleceu e agora está toda apaixonada por Jesus. Vamos dar exemplo, vamos dar exemplo. Levanta a mão aqui quem aconteceu isso. Estava todo afastado e por causa das penitências, do rosário, mudou de vida. Levanta a mão, levanta a mão. Olha aí, ó. Está aqui, aplaude essas pessoas. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos e tu não quiseste. Tu não quiseste. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita, Jesus está falando, quem me rejeita, você pode aceitar Jesus ou você pode rejeitar Jesus, você tem essa escolha. Eu aceitei aceitar, eu decidi aceitar. E você? Você aceita ou rejeita Jesus? Você aceita ou rejeita Jesus? Porque com o cristão funciona assim: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. E na hora do nosso batismo, e quando nós renovamos as promessas do batismo, um católico diz assim: eu renuncio a Satanás e as suas obras. É assim ou não é? Então eu aceito Jesus e rejeito Satanás. Agora tem uns que quer ficar com os dois lados. Diga comigo, pegue tua mão direita no início desse retiro e diga: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, e eu renuncio a Satanás e as suas obras. Eu pertenço a Jesus Cristo
o meu único Salvador. Amém. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A minha palavra que anunciei o julgará no último dia. Ficou claro? E para a gente terminar, Santo Ambrósio, o grande bispo, no ano 340 nasceu, depois de Cristo. Quando ele mesmo espalhou bênçãos entre os povos, eles lhes infligiram injúrias. Ao mesmo tempo, entenda que ele não foi forçado a sofrer a paixão do seu corpo. Ele sofreu a paixão voluntariamente. Não foi preso pelos judeus, mas foi entregue por si mesmo. De fato, ele é preso quando quer ser preso. Alguém pode prender Jesus? Se alguém quiser prender você, filho, não vai ter jeito não. Agora Jesus não. Jesus foi preso quando ele quis ser preso. Ele se esquiva quando quer. Ele então queriam jogar ele da colina, mas ele se esquivou. Por quê? Ele se esquiva quando quer. É suspenso quando quer. Não é detido quando não quer. Aqui ele sobe ao alto do monte para ser lançado abaixo. Mas eis que a mente dos furiosos mudou-se ou se confundiu de repente. Ele desceu do meio deles, pois a hora da sua paixão ainda não tinha chegado. De fato, ele ainda preferiria curar os judeus a destruí-los, para que pelo resultado fracassado de sua fúria, eles deixassem de querer o que não podiam alcançar. Que palavra bonita. Jesus não deixou que eles o matassem naquela hora, porque ainda Jesus iria conquistar muitos corações, e ainda muitos judeus seriam convertidos ao Evangelho, e muitos deles nós vemos na Sagrada Escritura. Amado irmão e amada irmã, eu termino essa homilia dizendo: Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer derramar milagres na sua vida. Só depende que eu e você abramos o nosso coração. Amém? Feche os teus olhos, faça um grande instante de silêncio e deixe essa palavra penetrar no seu coração. E o que Deus te falou com essa palavra, você agora vai orar e vai responder a Ele, porque agora com cada um, Deus falou de uma forma. Agora fale você com Jesus, porque agora você comeu da palavra de Deus. Agora responda a palavra de Deus.